Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós leremos o livro de Mateus, capítulo 8. Grandes multidões seguiram a Jesus quando ele desceu a encosta do monte. Um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante dele para adorá-lo. Senhor, suplicou o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou no homem. Eu quero, disse ele, fique curado. E na mesma hora a lepra desapareceu. Então Jesus lhe disse: não conte a ninguém. Vá diretamente ao sacerdote para ser examinado e leve com você a oferta exigida pela lei de Moisés aos leprosos que são curados, um testemunho público da sua cura. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão do exército romano veio e suplicou-lhe ajuda. Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Então Jesus disse: eu vou curá-lo. Então o oficial disse: eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Se apenas ficar aqui e disser: seja curado, o meu servo ficará bem. Eu sei disso porque também obedeço às ordens dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando digo a um deles, vá, ele vai, e a outro, venha, ele vem, e ao meu servo, faça isto ou aquilo, ele faz. Por isso, sei que o Senhor tem autoridade para dizer à doença dele que saia, e ela sairá. Jesus ficou maravilhado. Voltando-se para a multidão, disse: eu ainda não vi uma fé assim em toda a terra de Israel. E eu digo isto a vocês: muitos que não são judeus virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos israelitas serão lançados para fora na escuridão, no lugar de choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: vá para casa, aquilo que você tinha fé já aconteceu. E o rapaz foi curado naquela mesma hora. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava de cama com febre. Mas quando Jesus pegou na mão dela, a febre passou. Ela se levantou e começou a servi-los. Naquela tarde, foram trazidas a Jesus diversas pessoas endemoninhadas, e quando ele falava apenas uma palavra, todos os demônios eram expulsos e todos os doentes eram curados. Isso cumpriu a profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens aos seus discípulos para atravessar para o outro lado do mar. Nesse exato momento, um dos mestres da lei disse a ele: Mestre, eu seguirei o Senhor aonde quer que for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm tocas e os passarinhos têm ninhos, porém, o Filho do Homem não tem um lugar para repousar a sua cabeça. O outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro ir enterrar o meu pai. Mas Jesus lhes disse: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, ele entrou num barco e começou a atravessar o mar com seus discípulos.
De repente, levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco, mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salve-nos, estamos afundando. Então Jesus respondeu: Ó homens de pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Quando eles chegaram ao outro lado do lago, na região dos Gadarenos, 2 irmãos endemoninhados foram ao encontro dele. Viviam num cemitério e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquela região. Eles começaram a gritar para ele: Que quer conosco, ó Filho de Deus? O Senhor veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Uma manada de porcos estava passando à distância. Então os demônios suplicaram: Se nos expulsar, mande-nos para aquela manada de porcos. Está bem, disse Jesus. Vão. Eles saíram dos homens e entraram nos porcos, e a manada inteira jogou-se precipício abaixo e afogou-se no mar. Os que cuidavam da manada fugiram para a cidade, contando a história do que tinha acontecido. E a população toda veio correndo para ver Jesus e suplicar-lhe que fosse embora e deixasse todos em paz. Mateus 8, capítulo 2 diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Depois de ensinar sobre o reino, Jesus começa a mostrar na prática o que esse reino faz. Mateus 8 não é teoria, é manifestação. Aqui vemos que o poder de Deus não é distante, ele toca, transforma e muda realidades. O capítulo apresenta uma sequência intensa de milagres, mas não são apenas eventos isolados. Eles revelam quem Jesus é e como ele age. Primeiro, o leproso. A lepra não era só uma doença física, era exclusão, rejeição, isolamento total. Ninguém tocava num leproso, mas Jesus toca. Isso é extremamente significativo. Antes de curar o corpo, ele rompe a rejeição. Depois, o centurião, um homem de autoridade, romano, fora do povo de Israel. Mesmo assim, ele demonstra uma fé que surpreende a Jesus. Dize apenas uma palavra. Aqui existe uma revelação profunda. Ele entende a autoridade espiritual. Ele não precisa ver, não precisa sentir. Ele confia. E Jesus afirma algo forte. Muitos que se acham de dentro ficarão de fora, e muitos de fora entrarão. Isso quebra completamente a religiosidade. Mas veja bem, ele era de fora, nascido de fora, numa religião diferente. Porém, quando ele encontra Jesus, entende Jesus, Jesus faz um milagre, ele muda de vida. Ele não fica apenas ali, como os 10 leprosos, que os 10 são curados, mas apenas um volta. Os outros 9 não se tem notícia. É importante encontrar com Jesus e permitir que ele te transforme. Logo depois dessa história, a gente vê relatos sobre o centurião,
que acolhia os judeus em suas casas, os apóstolos, aqueles que pregavam o evangelho. Então ele foi transformado. Em seguida, vemos cura e libertações acontecendo continuamente. Mas então o cenário muda. Jesus entra no barco e vem a tempestade. Os discípulos, que já tinham visto milagres, entraram em desespero. Isso revela algo muito humano. É possível ver o poder de Deus e ainda assim ter dificuldade de confiar. Jesus acalma o vento e o mar, mostrando que sua autoridade não é sobre só doenças, mas sobre toda a criação. E por fim, os endemoniados gadarenos. Uma cena extrema, caótica, fora de controle. Mas mesmo ali, o mal reconhece quem Jesus é. E o que mais me chamou a atenção é que perceber que Jesus age em todos os níveis da vida, emocional, físico e espiritual. Ele toca o rejeitado, responde à fé de quem crê, acalma o caos externo e confronta o caos interno. Nada foge do alcance dele. E mais impactante ainda, as pessoas mais improváveis são as que demonstram a fé mais profunda. E agora, deixe uma reflexão. Mateus 8 mostra que o problema nunca foi a limitação de Jesus, mas a profundidade da nossa confiança. Os discípulos tinham Jesus no barco e ainda assim tiveram medo. O centurião não tinha Jesus presente e ainda assim teve fé. Isso confronta diretamente. Fé não é proximidade física, é entendimento de quem Ele é. Então hoje, pense sobre isso. Diante das situações da sua vida, você tem reagido como os discípulos ou como o centurião? Porque o que muda tudo não é o tamanho da tempestade, é a forma como você enxerga Jesus dentro dela. Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.